Olha, isso foi o que eu pesquisei na minha especialização. Tá, agora só um pouquinho que o João vai fazer uma pergunta para você, tá? A tua dissertação chama As Mitopoéticas na obra de Paulo Nunes, ensaio sobre literatura e educação amazônica. Isso. Então, as mitopoéticas, o que são essas mitopoéticas que você está chamando? A mitopoética, digamos assim, ela tem a ver com a criação de mitos. Mas ele cria mitos também, ele recupera, porque quando a gente cria, quem nunca ouviu falar, por exemplo, das Amazonas? A nossa própria região, ela é, né, fruto de um imaginário mítico. Então, todos nós, digamos assim, a primeira forma de conhecimento que nós temos e de criação também é mítica, é pela oralidade. A mitopoética, ela nasce na voz e aí então ela ganha um corpo nas letras. Falamos agora recentemente no ano passado sobre o Paysandu e agora nos 100 anos do Paysandu, e eu chamo lá disso. Paysandu é um mito, né? É um mito. E ela falou assim, talvez a Paysandu como todo, mas a Bomboneira, por exemplo, aquele bolo lá, virou a Vitória. Isso acaba virando um relato mítico. Então, porque o mito é narração, é essa criação de histórias. Aí de tanto se falar nisso, né, acaba virando. Isso. Diga, pode. Ele tem quantos anos, desculpa, o seu objeto de pesquisa? Meu objeto de pesquisa, ele é jovem ainda. Não quer dizer a idade que o objeto ele nem quer. Tudo bem. Eu pergunto isso para fazer uma outra pergunta em caráter científico, na sua metodologia que você utilizou para pesquisar esse objeto, como eu também fiz com o Damasceno, que também rendeu o fruto como sujeito de uma pesquisa também no mestrado, né? Que tipo de metodologia você utilizou para fazer essa? Essa era a pergunta que a Natália queria, né, Natália? Essa foi a pergunta mais difícil, porque eu sou formada em letras, mas como você falou, sou mestre em educação. Essa foi a minha maior dificuldade, de conseguir conciliar dentro de um mestrado em educação a literatura. Mas a literatura, ela educa, assim como a voz também educa, né? As letras também educam. E aí eu fiquei na dúvida, que metodologia utilizar? Foi aí que eu tive conhecimento de uma metodologia, sem tentar ser muito acadêmica, chamada mitodologia. Isso, é uma mitodologia que foi, digamos assim, conceituada pelo Gilbert Durand. Eu não sei falar muito francês, mas é por ele. Então ele estuda os mitos, ele vai buscar dentro das obras culturais, sejam elas literárias, na dança, na música, enfim, ele vai buscar esse fundo mítico. Né? Que narrativa mítica é que subjaz essa estrutura do texto. Essa expressão. Pois é, essa é uma metodologia inovadora. Então eu fui buscar, só que aí eu busquei dentro da metodologia uma vertente da mitocrítica que se aplica aos textos literários. Eu perguntei isso porque em vários momentos da sua fala você traz a voz presente. E aí nós temos uma metodologia que foi trabalhada nesse momento do Damasceno, que é a história oral, a história do presente, né, que você está tecendo uma história no presente. Você também dialogou com ela ou foi? A princípio era o meu objetivo, trabalhar a oralidade dentro do Paulo Nunes, porque ele recupera essa fala, né, do paraense aqui nos textos. Mas aí você só que aí eu fui optando por outros, mas eu trabalho assim, porque esses textos eles trazem muito também, presente, né? eles carregam a voz, porque são mitos. Deixa eu ver esse que você trouxe. Aqui são algumas obras. Essas obras aqui que eu trouxe são obras do Paulo Nunes, é chamada Trilogia de Poemas para Belém. Esta aqui é a minha dissertação, né? Exatamente. Deixa eu mostrar algumas aqui e aí o Januário quer te fazer mais uma pergunta, né? Então, a ideia é a seguinte, você falou agora, o mito, ele se expressa em alguma forma de expressão. No caso, eu falo da Bomboneira, que é uma narrativa. Isso. Então você fala nessa proposta de uma pedagogia do imaginário. O que é isso? Pedagogia do imaginário, quer dizer, o mito é criado no imaginário da pessoa. Tá? Isso, ele é criado no imaginário. Então, como conciliar? Quem trabalha isso? Bom, os mitos eles nascem
do imaginário. O ser humano, mesmo aqueles que ainda não são alfabetizados, não têm acesso às letras, eles pensam, eles criam. Quando o homem primitivo ele começou a inventar coisas, mitos para poder justificar o que o mundo que ele ultrapassa. Justamente. Então, o mito é a primeira forma de conhecimento do homem. Não quer dizer que ele seja mentira. Ele o mito não é uma mentira. Ele é uma forma de conhecimento. E aí, então, eu vou buscar dentro desses mitos, por exemplo, a narrativa da cobra grande, que nós temos aqui em Belém também é muito forte na narrativa da cobra grande. O cauda lá na Sé Isso. E a cabeça fica na Basílica de Nazaré, justamente. E aí, então, isso daí explica também, como a gente vê em outras literaturas, vai explicar a formação também da geografia da Amazônia. Se a gente está no avião, olha para baixo. Você vai ver que a geografia amazônica ela é entrecortada, ela é sinuosa. Né? A geografia hídrica da Amazônia ela é sinuosa. Então, para explicar, aí dizem que foi uma grande cobra que saiu por aí serpenteando e se formaram os grandes rios. E por aí vai. Né? São muitos mitos, então essa forma de conhecimento. Na sala de aula, né? Na didática, né? Eu sou professora também e eu experimentei isso com os alunos. Embora talvez eles não leiam, não cheguem a ler a minha dissertação, mas eu experimentei com eles isso. E aí eu vou pergunto para eles, que mito é que você tem para me contar? O que é que você me conta? O que é que você sabe? E aí eles foram também com os mais velhos, ouviam histórias e me recontaram essas histórias. E aí eles aprenderam também um pouco mais sobre a sua própria origem, a sua memória. Eu trabalho numa escola em Quaraci e lá um aluno me contou sobre uma história da tocha de fogo que proibia as pessoas de sair à noite. Então, como era muito perigoso, né, afastado em Quaraci, ele dizia assim, não saia à noite, mas não diziam que era bandido, diziam que era um produto do imaginário, uma chamada tocha de fogo. Então isso acabou, isso. Vamos ver se o telespectador tem, Marcelo, alguma coisa. Na verdade, tem um e-mail do próprio Paulo Nunes. Olha, tá vendo? Ele diz assim, o poeta, que é objeto da pesquisa, sente-se envaidecido pela escolha de sua obra para um trabalho de extrema qualidade, como foi feito pela pesquisadora Natália Cruz. Quando se descobre sua literatura pelo olhar do outro, a arte literária parece ganhar qualidade. Tá aí, professor Paulo Nunes, então, né, que é nosso telespectador, que eu sei que ele assiste. Um abraço para o um abraço para ele. Como foi esse afastamento teu, né? Porque é necessário, tu já tinha um contato com ele, né? E já te conhecia. Foi difícil, disseram assim para mim, mas por que tu vai Para estudar você vivo, né? não fazer uma pesquisa muito, se colocando, vamos dizer, muito parcialmente, né? Na situação que você teve que... É esse afastamento que o Guto está falando. Mas embora assim, a gente procure o afastamento, a própria academia também fala que você não pode fazer uma pesquisa e que você não tenha paixão, que você não tenha interesse na pesquisa. Então é difícil você se Aí distanciar. tem aquelas pesquisação, né? Pesquisa participativa, né? Que Muitas você terminologias, sempre entrar mas aí eu queria mostrar Tá, pra novamente. gente encerrar, eu tenho que passar pra Carlinhos. Novamente, Eu mostrei todos eles. só essa viu? trilogia para Belém, né, que começa com Eu banho mostrei de todas chuva, ali, viu? Já. mosquito que engoliu boi e Mostramos as capas de todas. Bequeri. Onde a gente pode encontrar Onde a esse gente pode encontrar. Essa daqui, este livro, a gente pode encontrar na editora Paulinas. Inclusive, será objeto de estudo em outras universidades fora daqui do estado. Esta aqui na Pacatatu. E esta aqui você encontra na editora Amazônia, na livraria. Banho de chuva, né? Não dá, João, muito rápido, porque eu tenho que passar pra Carlinhos. Sim ou não? Existe algum trabalho, já viu da escola rede escolar no Pará, tratando Já sobre Paulo Nunes, a outra Nunes ou mito? dos mitos como forma de Deve haver. educação? Existe isso ou ainda É sim ou não a resposta? Sim, já existe. Muitas ou poucas? Poucos. Máquina. Daí, viu só? Não foi bom? Natália, eu te agradeço muito por você ter vindo, viu? Parabéns ao professor Paulo Nunes, parabéns a você pelo teu trabalho. Obrigado por você estar aqui com a gente conversando sobre essa tua dissertação, que você continue aí no doutorado e feito teus estudos, viu? Aí você virá outras vezes aqui bater um papinho com a gente, não é isso? Te agradeço, você fica aqui, a gente vai direto, sem intervalo agora, para a Carline Castro, que está aqui conosco, que é enfermeira.